capítulo de número 63, meus irmãos, agora do versículo de número 7 ao versículo de número 14. Ok, irmãos? Como nós veremos, esse trecho que nós faremos a leitura desse dá início à última parte ou à última divisão do livro. Tá? Vocês têm acompanhado, né, as quintas-feiras aqui o estudo? Vocês lembram-se que a gente sempre estuda grandes sessões, né, com um tema que guia essa sessão. Esta aqui agora, que nós damos início agora hoje, é a última sessão. Ela irá até o capítulo 66, versículo 24, que é o último capítulo e o último versículo do livro. Então nós entramos na parte final de Isaías, né? Se Deus quiser, nós vamos terminar o livro, né? Mas vamos então à leitura do capítulo 63, de 7 a 14. Então veja aí o que diz o profeta, essa última oração que ele faz. Diz assim: celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu, e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias, e segundo a multidão das suas benignidades. Porque ele dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, e se lhes tornou o seu Salvador. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse: onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, criando para si um nome eterno. Aquele que os guiou pelos abismos, como cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Como o animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim, guiaste o teu povo para te criares um nome glorioso. Nós já oramos, meus irmãos, e vamos então começar nosso estudo com agora sim, né, o anúncio, né, ou o estabelecimento dessa última sessão de Isaías. Então, olha só, sessão que começa no ponto que nós lemos, né, 63, 7, nós lemos até o 14, né, mas começa aqui em 7, essa sessão, e vai até o final do livro, que é o capítulo 66, e o último versículo do livro é o 24. Tá? Então, é essa última parte do livro de Isaías. O tema dessa última parte, Ledir, é esse aqui, olha. A oração e a resposta. Os passos para o novo céu e a nova terra. Ok? Vamos entender esse tema aqui. Nessa última parte do livro, Isaías tem uma maravilhosa percepção do futuro. Porém, não obstante a obra do servo rei guerreiro, lembram-se? Quem que é o servo rei guerreiro? É Jesus, lembram-se? Ele é chamado servo, ele é chamado rei, ele é chamado guerreiro ungido em Isaías. Não obstante a obra do servo rei guerreiro que Deus levantou tenha terminado, encontramos nessa última parte do livro um ainda não para a consumação de todas as coisas. Aqui encontramos uma igreja que ora ao Senhor pedindo que Ele venha levar à consumação seu plano de redenção. E um Deus que promete fazer. Então, vamos entender um pouquinho isso aqui, para a gente entrar nessa última parte consciente de onde nós estamos, né? Ou onde nós estamos pisando. Vocês se lembram que o último trecho que nós vimos desse estudo fala do guerreiro ungido, lembram-se? Pisando as uvas dos lagares, lembram lá? Do lagar, lembram? E ali a ideia de Cristo vencendo os seus inimigos, destruindo os seus inimigos. Então veja, essa é a última imagem que o povo teve da pregação de Isaías, né? A última pregação de Isaías até então foi essa. E aí o povo, então, ouvindo isso, diz assim, então terminou, então. Então agora acabou. Ou seja, Deus venceu os nossos inimigos através do seu braço, do seu ungido.
Então agora nós teremos paz, finalmente. Certo? Porque parece que agora tudo terminou. Só que na realidade, o que está acontecendo? Na realidade, embora Deus de fato prometeu que o seu ungido viria e destruiria os inimigos, o povo de Deus naquele momento em que Isaías está escrevendo e está falando a eles posteriormente no cativeiro, eles estão sofrendo. Então a pergunta é a seguinte que eles fazem, né? Olha, Deus, se o Senhor vai destruir os nossos inimigos, por que isso não aconteceu ainda? E por que nós vivemos ainda debaixo de tanto sofrimento, de tantas angústias? Não? Então, essa é a tensão. Por exemplo, nós sabemos que Cristo já é vitorioso na cruz, né? Sobre todos os inimigos, né? Sobre o diabo, a carne e o mundo. Só que nós ainda estamos na luta, certo? Ele já é vitorioso, só que nós estamos travando uma batalha. Então, essa é a tensão. A igreja aqui, através do profeta, ora para que Deus realize rapidamente a obra de consumação de todas as coisas. Porque, de fato, Deus já estabeleceu que o seu ungido há de salvar o seu povo. Só que é um ainda não. Ou seja, nós já sabemos que somos mais que vitoriosos em Cristo, só que ainda nós estamos no meio da batalha. Ok? Essa batalha que já tem a vitória garantida. Mas ainda assim nós estamos lutando. Então há uma tensão agora. Por isso que os teólogos chamam de já e ainda não. Nós somos santos, somos declarados santos, mas na verdade ainda não. E nós estamos sendo santificados. Nós nos assentamos nos lugares celestiais em Cristo, como Paulo diz, mas ainda não. Porque nós estamos aqui. Nós não estamos lá e estamos aqui ao mesmo tempo. Estamos lá no sentido de ter um lugar garantido lá. Só que nós estamos ainda esperando Cristo vir para nos levar a este local, este novo céu e nova terra. Então, a tensão agora que nós encontramos, do já e ainda não, é a mesma tensão que os leitores de Isaías estavam encontrando. Deus já tinha decretado que ele já tinha prometido que ele iria vencer os inimigos do seu povo. Só que não era uma realidade ainda. Era uma promessa, mas não era uma realidade. Então, essa é a tensão que nós encontramos aqui no final do livro. É o povo orando para que Deus cumpra de fato a promessa que ele fez. Enquanto Deus responde que vai cumprir essa promessa, tá? No capítulo 62, vimos os sentinelas intercessores recebendo a ordem de lembrarem ao Senhor do cumprimento de sua obra. Olha só que interessante isso aqui. Versículo 2, capítulo 62, versículo 3. Olha aí. Melhor, deixa-me ver aqui. 64, 60... Deixa eu ver, não é o 62, 3 não, né? Porque aqui no 3 está: serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na sua mão. E deixe-me ver aqui se eu me acho aqui nessa da intercessão de Isaías aqui. Serás uma coroa por amor de... tá. A ideia aqui do 62 é que Deus promete que vai salvar a noiva dele. E o povo deve orar por isso. É isso. Olha só, versículo 1 do 62. Por amor de Sião, não me calarei. A ideia de falar, certo? Daquilo que Deus fará a Jerusalém. Por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a justiça como um resplendor, e a sua salvação como tocha acesa. Então a ideia aqui é de alguém que está falando, é alguém que está clamando sobre a salvação que Deus haveria de trazer a Jerusalém. Então é isso. Aqui agora, nesse capítulo 63, 7, há um sentinela intercessor desempenhando sua tarefa. Ele vê a ação decisiva do ungido, aquela que a gente viu, né, do ungido pisar o lagar, destruir o povo de Deus, destruir os inimigos do povo de Deus, e ele vê que o ungido é movido a fazer uma das coisas mais o profeta, né, é movido a fazer uma das coisas mais eloquentes, ou uma intercessão das mais eloquentes da Bíblia, conforme ele examina a bondade revelada do Senhor e a dificuldade atual do seu povo. Então, o ponto aqui, irmãos, como a gente falou, é da tensão entre a bondade de Deus, e que ele prometeu realizar no ungido dele, né, que viria, o Cristo, e a realidade atual do povo, que é de sofrimento. Entendeu? Parece que essas coisas, Débora e Isabelle, e Edmila e José, são contrárias. Se Deus é bom, por que nós ainda passamos pelo que passamos? Se Deus prometeu nos salvar, por que ele não faz ainda? Então, essa é a tensão que se encontra aqui no início desse capítulo. Tá bom? Então, deu para entender aí essa tensão?
Se Deus é bom, prometeu nos salvar, por que nós ainda enfrentamos dificuldades? Por que ainda nós falhamos com os nossos pecados, sofremos com nossos pecados? Ok? E nós vamos ver que não há contradição nisso, tá? Porque Deus prometeu, Ele é bom, Ele prometeu nos fazer bem em Cristo, como Ele tem feito, ok? E finalmente as nossas lutas e de sabores e provações terão fim, como Ele prometeu. Embora nós enfrentemos essas coisas ainda, tá? Então, a divisão, a nossa estrutura hoje tem um ponto só, que é esse aí, tá? Geralmente a gente tem vários pontos, né? O texto de 7 a 14 só tem esse ponto aqui. O fundamento da intercessão, a mente de Deus em relação ao seu povo. A ideia, Samuel, é o que esse texto vai dizer assim, o que Deus quer do seu povo? E quais são os sentimentos de Deus pelo seu povo? Né? O fato de nós passarmos dificuldades é uma prova que Deus não nos ama? Pergunta alguém, né? Perguntaria alguém. Será que por eu passar dificuldades, Deus não me ama? Qual é a relação de Deus comigo? O que está na mente do Senhor a meu respeito? O que Ele pensa de mim? O que Ele quer para mim? Enquanto eu enfrento dificuldades. Tá? Então é mais ou menos isso que o profeta Isaías vai nos falar aqui. Então vamos ver o texto então, e aí nós vamos entendendo melhor essas coisas. Bom, irmãos, o versículo 7, o intercessor aqui, que é o profeta Isaías, falando da benignidade do Senhor. Isso é claro porque o versículo começa com benignidades e termina com benignidades. Olha aí, o versículo 7. Celebrarei as benignidades, certo? Do Senhor. E agora olha o final do versículo. A multidão das suas benignidades. Ok? Então o assunto desse primeiro versículo é a bondade do Senhor. A benignidade do Senhor. Então olha só. Esse aqui, irmãos, Isaías vai dizer assim. Celebrarei, eu falarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade para com a casa de Israel. Bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Irmãos, Deus, Ele tem misericórdia, paciência e redenção para com o seu povo, ainda que o seu povo viva em momentos difíceis. Os momentos difíceis que o povo de Deus enfrenta não apagam a bondade, a misericórdia, as benignidades do Senhor. E esse é o ponto do profeta Isaías, tá? Lembrem-se que quando os leitores liam o profeta Isaías, o livro, como nós estamos aqui estudando hoje, né? Quando eles leram o profeta Isaías, eles estavam no cativeiro babilônico. Eles estavam sofrendo o cativeiro babilônico. Né? Eu lembro, os judeus estavam debaixo do cativeiro, da opressão babilônica, quando eles estavam lendo Isaías. Então veja, eles leram esse versículo aqui. As benignidades do Senhor, os seus atos gloriosos para conosco, e eles estão cativos. Ok? Então pense nessa situação. É como se você estivesse vivendo uma provação e tivesse que lembrar que Deus, no meio disso tudo, é bondoso. Deus te ama, Ele está cuidando de você, Ele está agindo a seu favor, mesmo você enfrentando tribulações, dificuldades. Okay? Esse é o ponto aqui. Então veja só, o salmista diz, o profeta melhor diz assim: celebrarei ou falarei as benignidades. Irmãos, benignidade é amor misericordioso e infalível. A ideia de Deus ser benigno é Deus amar misericordiosamente. A ideia é Ele amar quem não merece ser amado. Então, benignidade é o amor não merecido. E é o amor que não falha. Então, Deus ama o seu povo, não porque o seu povo merece, mas porque Deus é benigno e misericordioso. Então, Deus nos ama, não é porque nós merecemos o amor de Deus. E isso, meus irmãos, é de grande consolo, sabia? Porque nós somos pecadores, nós falhamos, apesar de crermos em Cristo, nós somos fracos, falhamos, nós sabemos disso. Mas o amor de Deus não terminará por nós. Ele nos ama apesar de. E o seu amor é infalível, não falhará. Tá? Então essa é a ideia aqui de celebrar as benignidades do Senhor. É o amor que se apegou a nós, o amor de Deus que se apegou a nós e não nos lançará fora jamais. Apesar
das nossas dificuldades, dos nossos pecados, dos nossos limites, das nossas fraquezas. Deus nos amou com benignidade, com amor misericordioso. E ele diz, e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu, e segundo a grande bondade para com a casa de Israel. É interessante aqui que esses atos que o profeta relembra aqui, são aquilo que estimula o louvor que o profeta dá a Deus aqui, dizendo que Deus deve ser celebrado pelas suas benignidades. Então, esses atos gloriosos que Deus operou por meio do seu amor misericordioso ao seu povo, é o motivo da adoração e do louvor do profeta aqui. Então, é interessante isso, né? Todo domingo que nós nos aprontamos, domingo de manhã, né, para vir à igreja, o que deveria nos conduzir era a lembrança, na memória, do quanto Deus tem sido misericordioso conosco. Embora nem sempre, como nós veremos aqui, nós respondemos a Deus como deveríamos. Então, isso deve ser um estímulo para nós constante de adorar a Deus e louvá-lo, porque Ele tem sido infinitamente misericordioso conosco. Os seus atos gloriosos, a sua bondade, que tem, de fato, nos ajudado em todas as nossas dificuldades, sofrimentos, tribulações. Então, o salmista louva a Deus baseado nos atos gloriosos dele pelo seu povo. E ele continua, a bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias. Aqui, misericórdias são ações que são inundadas de amor. É alguém que está fazendo algo pelo outro, mas movido por amor. Então, ou seja, o que Deus faz a nosso favor é porque nos ama, que tem um coração cheio de amor por nós, seu povo. E aí continua o texto, e segundo a multidão das suas benignidades. Então, irmãos, o que Isaías, o profeta, quer dizer nesse primeiro versículo? Ele quer dizer que qualquer reflexão sobre as maneiras pelas quais Deus nos tem tratado ao longo dos anos, da nossa vida, nos mostrará, isso aqui é importante, viu? Que Ele tem nos dado muito mais do que realmente nós merecemos. Qualquer reflexão sincera, qualquer reflexão, meditação sincera da nossa parte, acerca do trato de Deus para conosco, chegará à conclusão de que Deus tem nos dado muito mais, infinitamente mais do que nós merecemos. Ok? Qualquer reflexão sincera sobre isso. Tá? E ele diz mais, Deus nos tem tratado, irmãos, não como com reserva legal, mas com terna compaixão. Deus nos trata com terna compaixão, Ele não mede esforços para nos ser compassivo. Então, em nossas queixas e em nossos apelos, essa é a linha divisória que nós nunca devemos esquecer. Tá? Por exemplo, quando eu e você estivermos sofrendo algo, talvez uma crise na nossa família, um problema relacional com alguém, no emprego, problema financeiro, uma doença, você deve clamar a Deus e deve ir ao Senhor, mas nunca se esquecer de todos os seus benefícios. Nunca tratar a Deus naquela crise como se Deus nunca tivesse feito nada por você. Mas sempre levando em conta de que, apesar do que você está passando, Deus sempre se mostrou benigno com você durante os anos da sua vida. Essa é a ideia. Isaías quer louvar a Deus por isso e nos fazer entender essas verdades quando nós nos relacionamos com Deus. Tá? Continuando, olha só. O versículo 7 fala do amor de Deus, né? Benigno, misericordioso. Os versículos 8 e 9 falam qual é a origem desse amor. Como é que ele começou? Olha aí. Porque ele dizia que é Deus. Porque ele dizia, certamente eles são o meu povo. A ideia aqui é que esse amor começou onde a Bíblia diz que ele começou, na eleição. Quando Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Eles são o meu povo. Deus escolheu Israel para ser o povo dele, né? Nós sabemos que Israel é uma figura, né? Aponta para a igreja. Deus escolheu aqueles que ele haveria de salvar para formar a sua igreja, né? O corpo de Cristo, a casa de Deus.
Então, onde nasceu o amor do Senhor? Na sua escolha por nós, ok? E aí veja, eles são o meu povo, e aí diz, filhos que não mentirão. E assim, por isso, Deus ter escolhido e salvou, tornando-se deles o seu Salvador, como diz o texto aí. E mas é interessante que essa escolha de Deus, apesar de ser uma escolha baseada na eleição do Senhor, não é? Na vontade do Senhor, não quer dizer que ela fosse desprovida, melhor dizendo, de uma expectativa. Tá? Deus nos escolheu para nós sermos santos, para nós sermos filhos obedientes. Daí, olha só o que diz o versículo. Certamente, disse Deus, eles são meu povo, filhos que não mentirão. Então veja que há uma expectativa, Valdir e Marcela e Ângela, acerca do que Deus espera, Isabela, para do seu povo, por causa do seu amor por ele, por causa de sua escolha. Deus os escolheu como povo, e ele espera que eles sejam filhos que não mintam. Ou seja, filhos que honrem por conta de seu amor. Ok? Então veja, o amor de Deus é verdadeiro, é real, misericordioso, mas ele também tem expectativas. Aliás, né? Até o nosso amor que é falho tem expectativa, né? Até nós, que somos pecadores e falhos, quando nós amamos alguém, nós esperamos retorno. Nós esperamos algo em troca. Então, mesmo nós, pecadores, que não temos muito direito a exigir coisas, ok? Nós esperamos. Imagine Deus que é santo, né? Então Deus, ele ama, mas ele espera ser amado, espera ser correspondido. Daí a ideia de, eles são meu povo, filhos que não mentirão. Essa era a expectativa de Deus sobre esse povo que ele salvou, né? Agora veja o versículo 9, como ele é bonito, falando do amor de Deus e dessa relação dele com seu povo. Em toda a angústia deles, ele foi angustiado, e o anjo da sua presença o salvou, pelo seu amor e pela sua compaixão. Esse versículo esse início é tão bonito, né? Tão poderoso, né, irmãos? Ele fala uma coisa sobre Deus que às vezes nós não pensamos muito, né? Deus, ele se identifica com o seu povo e compartilha da tribulação do seu povo. Um autor disse assim, olha, o livramento que Deus exerce sobre o seu povo não é formal e oficial. Antes, esse livramento é a expressão de seu coração e vontade, de seu intelecto e afetos, da sua pessoa inteira. Deus, ele não livra de uma forma formal e oficial, como se Deus se relacionasse conosco como alguém que é obrigado a fazer algo sem nenhum sentimento por nós. Como alguém, um funcionário público, por exemplo, que nos atende, uma repartição pública, e está fazendo o trabalho dele. Está te ajudando porque é o trabalho dele. Deus não nos salva dessa forma. Ele se envolve conosco. As nossas angústias são as dele. Tanto que diz aqui, em toda a angústia deles, ele foi angustiado. Então isso é muito poderoso, né? Você saber que o Deus de todo o universo, o Senhor de todas as coisas, sente as suas tristezas, né? Ele sente pelo que você passa, ele sente com você. Isso é poderoso. E onde está expresso isso, essa verdade, mais do que na pessoa do Senhor Jesus Cristo? Homem de dores, que sabe o que é padecer. Ele conhece o nosso sofrimento porque ele se encarnou e sofreu aqui. Então, isso é de grande consolo para nós, quando nós sofremos. Porque Cristo conhece o nosso sofrimento. Ele não é alguém que está lá no céu, fazendo as coisas dele, sem se envolver conosco e as nossas dores. Em nossas angústias, ele foi angustiado também. Nós temos um Salvador que se compadece de nós, porque experimentou o nosso sofrimento. Esse, de fato, é um grande consolo para nós. Não há sofrimento na nossa vida que Cristo não tenha antes experimentado por nós. E que não seja poderoso para nos dar força para suportar. Então, esse não é um Deus distante de nós, mas é um Deus que se encarnou e sofreu todas as coisas por nós. Até porque Isaías diz que ele é homem de dores. Ele sabe melhor do que ninguém o que é padecer.
Um teólogo diz que Jesus é o rei da dor. O rei da dor. E é isso que o nosso Senhor é também. Né? Ele experimentou todas as dores. Então, na nossa angústia, Ele sabe o que nós passamos. Ele sabe o que é ser tentado, por exemplo, quando nós somos tentados. Ele sabe o que é, porque Ele foi tentado à nossa semelhança. Então, é um Salvador que se identifica conosco. É Deus se identificando conosco. Isso é um mistério, né? É o Deus de todo o universo se identificar conosco. Se importar conosco ao ponto de vir sofrer como nós sofremos. Tá? De experimentar a nossa dor, a nossa humanidade. Né? O quanto Ele nos ama. Nesse sentido, o quanto conforto essas coisas trazem quando nós sofremos. Né? E podemos clamar aquele que entende o que nós estamos passando. Né? Ele nos entende. Ele conhece a nossa fraqueza. Ele conhece a nossa humanidade. Tá? Ele participou dela. Sem pecado. Mas Ele participou dela. Né? Então isso é consolador. Né? E aí diz mais. O versículo 9 diz assim: e o anjo da sua presença o salvou pelo seu amor. Veja como amor, bondade, misericórdia são assuntos, temas aqui recorrentes nessa primeira parte do texto. Pelo seu amor e pela sua compaixão. O anjo da sua presença aqui é aquele anjo que assiste diante da face de Deus, né? Aquele anjo que está diante da face de Deus. E é interessante que esse texto aqui, essa primeira parte do texto, ela remete a nossa memória ao Êxodo, né? Quando fala assim, Deus escolheu ele a Israel como povo, Deus, na angústia deles, Deus se angustiava, ou seja, lembra que no Egito, né, eles foram angustiados, mas Deus enviou o seu anjo, e é interessante que esse anjo, ele é citado em Êxodo 20, quando ele aparece a Moisés, ele é citado em Números, quando ele está com Josué, na caminhada para a Terra Prometida. Então Deus sempre está enviando o seu anjo, o anjo da sua presença, né, à frente do seu povo. Alguns teólogos até acham que esse anjo aqui, né, que é referido em Êxodo 20, de 21 a 23, em 33, 2, 14 e 15, em Números 20, 16, Josué 5, 13 a 15, é o Senhor Jesus Cristo, né? É a manifestação do Senhor Jesus Cristo antes da sua encarnação, lá como nós temos no Novo Testamento. Então alguns teólogos acham que está falando de Jesus Cristo aqui, quando ele enviou o anjo da sua presença, né? Uma pré-manifestação, né? Uma pré-encarnação do nosso Senhor Jesus, né? Mas aí veja, meus irmãos, Deus fez isso por amor e compaixão. E continua o texto, né? E Ele os remiu, os resgatou, e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. E é interessante aqui, lembra-se que a ideia aqui, Débora, e Rosinha, é que o texto faz menção em todas essas palavras do Êxodo, né? Lembra que eu estou falando para vocês que a lembrança trazida aqui por Isaías é uma lembrança que remete ao Êxodo. Tanto que diz assim, e os guiou por toda a antiguidade, ou desde a antiguidade. Então a ideia de que é isso que Deus fez quando tirou o povo do Egito. Lembra? Ele os conduziu, ele os guiou por aqueles anos do deserto, até que eles chegassem à terra prometida. Então, veja, aqui nessa primeira parte, Isaías está falando da bondade de Deus, do amor de Deus, de como Deus está tratando com o seu povo. Olha lá, o que Deus tem, a mente de Deus, que é uma mente de amor, de misericórdia, são os sentimentos de Deus para com o seu povo, em relação ao seu povo. Então, a ideia aqui, meus irmãos, é interessante notar que as coisas difíceis que o povo de Deus passou, o exílio do Egito e tudo mais, não mudam essa relação favorável de Deus com eles. E a relação que eles passavam quando eles estavam lendo Isaías, lá no cativeiro babilônico, também não mudava a relação de Deus com eles, a mente do Senhor para com eles. Lembra aquele versículo que diz, que Deus diz assim, eu sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então veja, Deus sabe o que Ele tem a nosso respeito, o que Ele pensa a nosso respeito, qual é o fim que Ele quer nos dar. Então isso deve nos consolar quando nós passarmos por dificuldades e provações. Deus continua conosco sempre bom, sempre misericordioso, sempre bondoso. Nas nossas angústias, Ele se angustia junto. Ele, em seu Filho, sabe o que nós passamos, sabe o que é padecer, e é poderoso para nos socorrer. Então, essas coisas devem ficar na nossa mente quando nós enfrentamos dificuldades. Nós sabemos que Deus nos ama
e que esse amor, ele não muda, apesar do que nós passamos, ok? Mas agora uma segunda parte do texto, é essa que vai de 10 a 14. E ela fala, meus irmãos, de como o povo reagiu a esse amor de Deus. Que salvou eles do Egito, que abençoou eles com misericórdia, que os escolheu, de todos os povos da terra, para serem o seu povo. Como é que eles reagiram? Eles reagiram mal. Eles reagiram à bondade de Deus com rebeldia. Lembra lá da expectativa? Qual que era a expectativa? Lembra a expectativa? Está lá no versículo de número, olha aí, 8. Qual que é a expectativa? Perfeito, Lucinete. Eles não são filhos que não mentirão, ou seja, filhos que não pecarão contra mim. Só que aconteceu o contrário do que Deus esperava, certo? Aqueles filhos mentiram, eles se rebelaram contra o Senhor. Então é isso que vai descrever o versículo 10, olha aí. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então a ideia aqui, meus irmãos, vocês se lembram que quando Deus, lá na narrativa do Êxodo, no relato do Êxodo, vocês se lembram que o povo no deserto pecou contra Deus em várias vezes, lembram? Eles murmuravam, eles se levantaram contra Moisés e Arão, lembram-se? E o que acontecia quando essas coisas eram de fato encontradas no povo de Deus? Deus os punia, Deus os castigava, lembram-se? Quando eles se rebelaram, Deus mandou serpentes abrasadoras, e muitos dentro do arraial de Israel foram picados por essas serpentes e morreram. Quando Datã, Abirão e Coré se levantaram contra Moisés, Deus abriu a terra, engoliu a eles e suas famílias. Então Deus se tornou deles inimigo. Por quê? Porque eles se rebelaram. Então veja, não é Deus que mudou. Foi eles que mudaram. Então a ideia não é que Deus falhou. Certo? Então alguém pode pensar assim, não, mas Deus não prometeu amá-los? Deus não é um Deus de amor? Deus não é de misericórdia? Por que ele está agindo assim? Mas a mudança não está em Deus. A mudança está no povo, que começou a se rebelar, que não correspondeu à expectativa do Senhor. O Senhor esperava que eles fossem corresponder ao seu amor e sua bondade. E eles corresponderam de uma maneira ingrata. E é interessante que isso feriu a santidade de Deus. Tanto que, olha, diz aí, mas eles foram rebeldes e contristaram, e entristeceram o seu Espírito Santo. O Espírito Santo aqui é a segunda pessoa da Trindade, tá? Já é aqui a segunda pessoa da Trindade. Então você vê que no Novo Testamento, a doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia, a doutrina do Espírito será mais tratada, será mais revelada no Novo Testamento. Mas não quer dizer que ela não estivesse presente no Antigo Testamento. Você já ouviu falar aqui de um Espírito Santo de Deus, sendo contristado, sendo entristecido. Aí você lembra da ordem de Paulo? Qual que é a ordem de Paulo? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados. Então veja, o Espírito Santo foi entristecido aqui. É o mesmo Espírito. Mas o que é interessante notar, meus irmãos, é que quando nós somos ingratos para com a bondade de Deus, a santidade de Deus é atacada, é ofendida. A ideia é a seguinte, Jorge e Aline, meus irmãos, é que um Deus santo não pode responder à ingratidão senão com a vara, com correção dura, porque senão ele deixa de ser santo. A ideia de santidade, a ideia de justiça, a ideia de não se corromper. Então Deus não tinha como responder de outra forma. Se o povo se faz seu inimigo, então Deus agora se torna inimigo deles, porque é a balança justa, que é também que define Deus como santo, não corruptível. Por exemplo, na política, imagina aí na política, tem um magistrado que ele diz ser justo e honesto, íntegro, e ele começa a receber propostas de se corromper com dinheiro, suborno. Então, se ele é íntegro e justo, ele não pode ceder aquilo. Ele não pode jogar aquele jogo, ok? Ele tem que responder aquilo com denúncia, com prisão de quem tentou suborná-lo.
e aí, entre aspas, a santidade dele é preservada, ok? Veja, se é assim entre nós, pecadores, imagine Deus, imagine o santo. Como é que o santo tem que responder à ingratidão, à rebeldia? Responder de maneira santa. Então, meus irmãos, aqui a ideia da santidade de Deus ser ofendida nesse aspecto. Quando o homem é ingrato a Deus, quando o homem vira as costas ao Senhor, apesar da sua bondade, Deus não tem outra maneira de responder, senão se tornando inimigo deste homem que despreza a sua bondade. Que despreza a sua bondade. Tá? É por isso que Deus nunca será inimigo do verdadeiro povo dele. Por quê? Porque o verdadeiro povo de Deus nunca, jamais, finalmente desprezará a sua bondade. Em que sentido? Eu e você já agimos mal diante da bondade de Deus. Já fomos ingratos com Deus, certamente. Só que eu e você nos arrependemos. O Espírito Santo de Deus habita em mim e em você, e ele faz com que nós nos arrependamos, choremos e voltemos ao Senhor arrependidos, como filho pródigo. Mas aqui a ideia de se tornar inimigo é daqueles que, tendo deixado ao Senhor, se rebelado contra o Senhor e virado as costas ao Senhor, não retornam. Se façam inimigo do Senhor. E aí Deus se torna inimigo deles. Entendeu? Tanto que vocês se lembram que no povo de Israel que saiu do Egito, somente Josué e Caleb, né, e as suas famílias é que entraram na terra prometida. O restante foi todo consumido, morreram todos no deserto. Porque Deus se tornou deles inimigo. Porque eles mudaram. Eles se tornaram inimigos de Deus. E Deus os destruiu lá no deserto. Agora, Caleb e Josué não. E Caleb e Josué eram pecadores, como os demais. Mas eram crentes verdadeiros. E se arrependiam dos seus pecados, como nós nos arrependemos. E Deus os preservou. Então isso aqui tem que ficar entendido, essa relação de Deus se tornando inimigo de Israel. Por causa da rebeldia do povo. Né? Fora daqueles que realmente eram crentes ali no meio do povo. Tá? Então vamos lá. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou Deus um inimigo. E ele mesmo pelejou contra eles. Irmãos, a ideia aqui de Isaías é que desprezar a bondade de Deus, lismar em rebelião, é sempre trágico. Sempre vai se revelar e trazer à tona um contexto trágico para quem faz isso. Nós devemos pensar bem antes de rejeitar a bondade do Senhor, e não fazê-lo. Porque a ideia de quem faz isso terá as consequências. É muito melhor incomparavelmente melhor você ter Deus como amigo que como inimigo. E aqui o texto diz que se tornam inimigos aqueles que desprezam a bondade do Senhor. Você lembra lá dos primeiros versículos, que fala da misericórdia do Senhor, do amor com que o Senhor amou Israel, de como o Senhor os tratou, como o Senhor os salvou, nas angústias deles o Senhor também se angustiava. E o que Deus esperava deles? Que eles fossem filhos gratos. Mas eles se mostraram filhos ingratos, rebeldes. E aí o que Deus fez? Deus se tornou deles inimigo. Então, aqui Deus está nos ensinando que há uma maneira de tornar-se inimigo de Deus. Qual que é essa maneira? É ingratidão. É dureza de coração. Essa é a maneira de se tornar inimigo de Deus. Então, se você quiser Deus contra você, rejeite as bênçãos dele, vivendo em pecado. Como se as bênçãos dele fossem desprezíveis. E você terá Deus como seu inimigo. É o que o texto diz. Tá? Se você não deseja assim, peça ao Senhor um coração grato. Um coração que leve sempre em conta a bondade do Senhor. Medite nessas coisas. Viva de acordo com elas. Quando você pecar contra o Senhor, arrependa-se. Constranja-se diante dele, humilhe-se diante dele. O Senhor tem sido tão bom comigo e eu fiz o que fiz, perdoa-me, Senhor. Ok? E você terá perdão do Senhor. Mas a receita do desastre, da tragédia, é ser ingrato e endurecer-se contra a bondade do Senhor. E agora é interessante, no versículos 11 e 12 aí, que esse versículo, o início desse versículo, ele tem essa tradução aí que nós encontramos na nossa Bíblia, Então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse:
Onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço é glorioso, ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, criando para si um nome eterno. Então, são perguntas aqui que este que fala no versículo 11 faz. É interessante que aqui na nossa versão, na nossa Bíblia, na tradução, quem faz a pergunta é o povo, né? Olha só. Então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse. Aí faz uma série de perguntas. Onde está aquele que era assim? Só que alguns estudiosos, tem um estudioso do Novo Testamento, irmãos, é um teólogo batista, norte-americano, que ele é uma das maiores autoridades em termos de Novo Testamento e também é um grande conhecedor de Antigo Testamento. Ele chama-se D.A. Carson, né? Don A. Carson. E ele é um dos teólogos que, quando nós estudamos, nós vamos aos comentários dele também para ver, né? Para quando nós estamos estudando, para ver como é que o texto deve ser interpretado, a maneira. E ele diz que esse versículo, ele deve ser interpretado, ele será melhor interpretado não como o povo fazendo essas perguntas, mas como o próprio Deus fazendo essas perguntas a ele mesmo. Eu vou tentar explicar para vocês aqui como isso funcionaria. Esse versículo primeiro aí, então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse, ele deveria ser lido, segundo alguns teólogos, assim. Contudo, Deus se lembrou dos dias antigos, do seu povo e de Moisés. Então, uma leitura possível, uma interpretação possível desse primeira parte do versículo, é não que o povo está se lembrando, mas Deus está fazendo isso. Tá? No hebraico, essa tradução também é possível. Tá? Então, nós preferimos caminhar com a tradução de que é Deus que está se lembrando. Ele está lembrando a Ele mesmo. E não o povo que está lembrando. Sabe por quê? Por que a gente prefere essa tradução e interpretação? Sabe por quê? Porque nesse ponto aqui, o povo é rebelde. O povo não está se lembrando de nada. Porque aqui a ideia é de que o povo está se lembrando de Deus como foi bondoso. Se nós formos aqui, segundo a tradução desse versículo, é como se o povo estivesse lembrando como Deus era bondoso. Mas parece-nos pelo texto que o povo não está nesse ponto. Pelo contrário, eles se tornaram o quê? Filhos rebeldes. E Deus se tornou para com eles inimigo. Então, a princípio, a melhor tradução aqui seria não o povo se lembrando, mas Deus se lembrando. E é interessante que aqui Deus estaria se lembrando a Ele mesmo. Olha só, diz o texto. Então vamos partir dessa tradução, tá? Contudo, Deus se lembrou dos dias antigos. Se lembrou do seu povo e de Moisés. Então a ideia é a seguinte, o povo se tornou inimigo de Deus, certo? Foram filhos rebeldes, certo? Contudo, Deus se lembrou da promessa que tinha feito a eles, que os levaria a uma terra prometida. Então, o que impediu a mão de Deus de destruir todo aquele povo de Israel? Lembra que Deus até propôs isso a Moisés num certo momento, lembra? Deixa eles terminarem esse povo, e eu farei de ti um outro povo, lembram-se? Aí Moisés intercede pelo povo, lembram-se? Então a ideia mais provável aqui é que Deus esteja lembrando essas coisas a Ele mesmo, e não o povo esteja se lembrando, porque o povo está em pecado. E Deus está se lembrando, de antes que destruí-los, de que Deus tem uma promessa para eles. Que Deus prometeu algo. Que Deus já os tinha conduzido até ali. Então, olha só como isso fica. Imagine Deus conversando com Ele mesmo e perguntando-se assim como diz o texto. Onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Uma referência a Moisés, né, que passou com o povo pelo mar. É chamado pastor de Israel. Onde está o que pôs nele, nesse pastor, que é Moisés no caso, o seu Espírito Santo? Está lá em Números 11, tá? Que Deus dotou Moisés com o Espírito Santo. Onde está aquele cujo braço glorioso fez ele andar à mão direita de Moisés, que sustentou Moisés, que fendeu as águas diante deles, que abriu os mares, tanto do Mar Vermelho quanto do Jordão, lá em Josué 3, criando para si um nome eterno? Então, a ideia é mais ou menos a seguinte, imagine você se comportando de uma maneira que não é você. E aí você conversa com você mesmo, dizendo assim, olha, gente, esse não sou eu. Entenderam? Deu para entender? Olha, onde está aquele Paulo antigo?
Onde está aquela Denise que costumava fazer isso? Como se você estivesse lembrando, olha, eu não posso fazer assim. Eu não sou essa aqui. Deu para entender? Aqui, da maneira poética de Isaías, é como Deus estivesse falando com ele mesmo. Porque, por assim dizer, a vontade de Deus seria consumir o povo dele, porque o povo não correspondeu ao que ele imaginava. Lembra? Filhos que não mentirão. Só que agora, na realidade, são filhos rebeldes. Então Deus está querendo destruí-los. Aí Deus para e fala, não. Onde está aquele Deus que os conduziu até aqui? Onde está o Deus que usou o seu pastor levantando do mar? Ou seja, Moisés. Que dotou ele com o Espírito Santo. Que fendeu os mares diante do povo. Então Deus está se lembrando a ele mesmo da sua promessa, do que ele fez com Israel até então. E que seria contrário à sua promessa abandoná-los agora. Destruí-los agora. Essa é a ideia. E é interessante que em muitos lugares da Bíblia usa essa linguagem de Deus lembrando a si mesmo. A Bíblia diz assim, então Deus lembrou-se da promessa que fizera. Então há essa linguagem de Deus lembrando a si mesmo, né? É claro que a gente não pode ficar aquém, né, do que isso realmente como isso realmente acontece com Deus, né? Claro, porque a Bíblia, Deus está usando uma linguagem humana para transmitir uma coisa que é só dele, que de outra forma nós não entenderíamos. Mas a ideia é essa aqui, que Deus, ele tinha tudo para nos destruir, porque nós demos motivo para isso. Mas Deus tem um compromisso com ele mesmo. Lembra que Davi diz algo assim? O Senhor é o pastor, de nada tenho falta, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Por amor do nome dele, ou seja, porque ele prometeu fazer isso, não porque eu mereço. Eu mereço o contrário, porque eu peco contra o Senhor, eu sou ingrato com o Senhor, mas ele prometeu fazer isso comigo, e ele fará porque ele tem um nome a zelar, um nome a honrar. Então esse é outro consolo grande para nós, né? Deus nos prometeu salvar, e ele salvará, e ele fará isso certamente, apesar de nós mesmos. Apesar de sermos tão difíceis, Deus nos salvará, porque ele colocou não só o seu amor, mas o seu nome nisso. Ele colocou ele nos ama, ele quer honrar, olha quantas coisas. Deus nos ama, é um amor fiel, um amor que não tem fim, um amor que socorre o pecador, é um amor que leva o nome dele, e ele não quer desonrar o nome dele, ele não quer que o nome dele fique sujo na praça, a ideia. Então Deus fará o que prometeu. Então Deus está cercando-nos aqui de promessas maravilhosas a nós, pecadores que sofremos tanto. E ele está dizendo que apesar de tudo, ele não se esqueceu da sua promessa para conosco. Ok? Então é isso que está sendo lembrado aqui, irmãos. Terminando, versículos 13 e 14. Aí, agora o salmista assume e diz assim, aquele que os guiou. Agora, depois de Deus falar consigo mesmo, né, lembrando-se de quem ele é, por assim dizer, né, e daquilo que os seus feitos para com o seu povo, o profeta passa a falar de Deus, né, novamente, olha aí. Aquele que os guiou pelos abismos, como cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram, né? Então, agora a ideia, meus irmãos, é o seguinte, Deus, ele é aquele que não viu empecilhos e tirou todos os obstáculos para que o seu povo chegasse até onde chegara. Então vocês se lembram que o povo foi tirado do Egito e chegou a Canaã, certo? E Deus, ele tirou, Cida, todos os obstáculos que poderiam impedir a chegada do povo a Canaã. Veja, pense só, Deus, ele destruiu o exército de Faraó, quando o exército de Faraó saiu atrás do povo de Deus, lembra? Quando foi de encontro ao Mar Vermelho, Deus os destruiu lá. Deus não permitiu que os encantamentos de Balaão, lembra quando os reis ali pagãos contrataram Balaão para amaldiçoar o povo de Deus e Deus o impediu de fazer isso? Então a ideia de que Deus os guiou através de abismos, de obstáculos, de lugares difíceis, de coisas difíceis. Deus os conduziu. Eles foram sendo conduzidos por Deus, apesar dos pesares. Tudo isso porque Deus se lembrou de sua promessa, do seu amor fiel. Apesar de serem filhos rebeldes, pecadores,
Deus tem um amor fiel. Deus tem uma promessa. Então Deus continuou conduzindo. Ok? E aí veja, eles foram conduzidos como cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Né? O salmista faz uma pergunta aqui, lembrando, né, que Deus é esse que conduziu o seu povo como o cavalo no deserto. A ideia, meus irmãos, de um cavalo no deserto é a ideia de que um cavalo que galopa em campo aberto. Então, Deus os conduziu tão bem, livrando eles dos seus inimigos, que eles pareciam, o povo parecia um cavalo correndo no campo aberto, sem obstáculo. Era assim um povo de Deus, guiado por Deus. Mesmo sendo um povo pecador, mesmo sendo um povo com diversas dificuldades, Deus os conduzia, de fato, por todos os obstáculos, como um cavalo no deserto. E aí a metáfora de animal continua, né, no versículo 14, terminando. Como o animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Então a ideia é que finalmente eles chegaram em Canaã. Aqui usando a metáfora do animal, né, que sai dos altos, descendo para os vales, que são cobertos, onde eles se alimentam. Então, os vales abundantes, aqui é a ideia. Então, Deus conduziu eles. Então, veja a ideia aqui. A metáfora do animal conduzido ao vale aponta para a realidade do povo saído do Egito e conduzido a Canaã, que é a terra que mana leite e mel, a terra de abundância. Então, veja, apesar de tudo, esse é o ponto aqui, apesar de serem filhos rebeldes, serem filhos difíceis, um povo de dura serviço, Deus continuou a amá-los, Deus foi fiel às suas promessas, Deus foi fiel à sua aliança e os levou ao local prometido. E esse é o grande ponto aqui. Porque lembra-se quando a gente começou aqui o estudo? A ideia da tensão de que se Deus é bom e Ele prometeu nos salvar, como é que nós ainda enfrentamos tantos problemas? Tanta angústia e tanta dificuldade? Aí Isaías está dizendo, foi assim com o povo de Israel. E Deus cumpriu o que prometeu a eles. Ele cumprirá o que prometeu a vocês. Vocês também sofrem como eles sofreram no deserto. Ora por inimigos externos, ora pelos seus próprios pecados. Vocês se metem em confusão. Mas Deus nunca esqueceu o amor dele. Ele nunca esqueceu a sua promessa. E Ele vai salvá-los, como Ele prometeu. Então essa é a ideia aqui. Isso é muito confortador. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se dependêssemos de nós, né, nós ficaríamos prostrados no deserto também. Mas o Senhor é fiel. Ele tem um amor que não acaba. Um amor que não termina. E Ele vai nos conduzir até aquele vale, como diz aqui. Ele nos fará descer aos vales e nos dará descanso, como deu a Israel. Essa saída de Israel do Egito é uma figura da nossa saída para o céu, né? É um drama que representa a nossa saída para o céu. Nós também estamos no Egito agora, num cativeiro, que é este mundo, que jaz no maligno. E nós sofremos com os nossos inimigos, conosco mesmo, nossos pecados, mas Deus está a nos guiar, com a sua bondade, misericórdia, lá dos primeiros versículos, né, que a gente viu, o seu amor que não tem fim. E quando nós nos mostramos filhos não tão sinceros, não tão obedientes, o seu amor ainda persiste, o seu amor nos procura, o seu amor nos faz arrepender-nos. Então, isso é poderoso ver isso tudo nesse texto. E aí termina o profeta dizendo assim, assim guiaste o teu povo, para te criares um nome glorioso. Lembra aquela ideia do nome que a gente falou de Davi, né? Quando Davi ora, né? Por amor do teu nome. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Então Deus, Ele faz isso não só porque nos ama, mas porque o seu nome é glorificado quando Ele cumpre as suas promessas a nós. Então nós glorificamos o nome de Deus quando Ele continua sendo bondoso para conosco, mesmo nós sendo pecadores. Então nós oramos, Renata e Bia e Sofia, nós oramos agradecendo a Deus a sua bondade para conosco, sua misericórdia, e o seu nome, o nome de Deus, é glorificado quando isso acontece. Bom, terminando, irmãos, nós temos algumas lições que nós aprendemos nesse texto. O que nós aprendemos aqui? Primeiro, nós aprendemos que Deus é infinitamente bondoso para conosco,
apesar de nossas dificuldades. Lembra que a gente falou? Que quando nós estivermos passando, e geralmente nós estamos, né? Passando por dificuldades, nunca nos esqueçamos que nós temos mais do que nós merecemos de bondade, misericórdia e amor. Nunca nos esqueçamos disso. Quer sejam quais forem as nossas dificuldades, Deus nos tem dado muito mais do que nós merecemos. Deus é sempre infinitamente bondoso. Segundo, o Senhor nos escolheu para sermos seu povo amado. Né? Quando nós não merecíamos, Ele nos escolheu. Né? E essa escolha é eterna. Deus não abrirá mão dos seus escolhidos. Né? Se Ele nos escolheu para sermos amados por Ele, Ele nos amará até o fim, né? Como Ele prometeu. Terceiro, se somos escolhidos para fazer parte da família do Senhor, devemos buscar viver, aqui buscar viver, tá? Sem o vivermos ainda, devemos, né? Então devemos buscar viver, tá? Como filhos que buscam honrar seu pai. Lembram-se que quando Deus os escolhe, há uma expectativa? Deus os escolheu como seu povo, eles serão filhos que não mentirão. Então veja, Israel mentiu, certo? E isso foi escrito para que nós não mintamos, porque nos serve como exemplo. O erro deles nos serve como exemplo para que nós não façamos o mesmo. Então, se Deus nos escolheu como filhos amados, vivamos como filhos, de fato, de Deus. Ok? Busquemos isso. Senhor, dá-nos a graça de sermos filhos que honram seu Pai, que vivem para o agrado do seu Pai, que tanto os amou, que tanto tem feito por eles. Ok? Deus espera isso de nós. E nos capacita a responder a Ele dessa forma, tá? Vamos lá, aprendemos também que Deus nos ama, embora passemos por provações e sofrimentos. Ele sempre estará conosco para nos livrar. Então, o fato de nós passarmos por provações e sofrimentos não é a ausência do amor de Deus. O texto diz isso aqui. Lembra? Na angústia deles, ele se angustiava. Então, quando nós passamos por angústias, não quer dizer que Deus está longe, que Deus não se importa. Pelo contrário, Deus está lá conosco. Deus se angustia conosco nesse sentido. Ele sente o que nós sentimos. E Ele está pronto para socorrer-nos também. Tá bom? Então lembre-se disso. Você sofrer não quer dizer que Deus não te ame. Tá bom? E por fim, nós aprendemos que o amor de Deus nos constrange a obedecê-lo. Nós não devemos ser como Israel, que tinha tantas provas do amor de Deus e responder a Deus com rebeldia. Deus não nos chamou para isso, é em Cristo. Esse exemplo de Israel é negativo nesse sentido. É um exemplo para nos ensinar a não ser assim. Não é um aval para nós fazermos igual. É para nos ensinar a não ser dessa forma. Então, meus irmãos, o amor de Deus deve nos constranger. Ver o quanto Deus ama. Quanto o amor dele é infalível. Quanto o amor dele é eterno. Quanto o amor dele suporta as nossas falhas. Isso deve nos constranger a amá-lo de volta. A servi-lo. A honrá-lo. A obedecê-lo. Certamente, se nós pertencemos a Deus, Deus fará isso em nós. Deus fará com que nós respondamos ao amor dele, com amor também, certo? Que Deus abençoe. Amém, meus irmãos.